Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Invertebrados. Eu sou João Nogueira, professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP, e eu estarei com vocês aqui ao longo dessas aulas. Hoje nós falaremos sobre o início dos animais e sobre algumas características aqui que são comuns a todos nós, animais. Vejam, essa aula está então organizada primeiro numa introdução. Aí eu falarei para vocês sobre multicelularidade e graus de organização dos metazoários, depois os mecanismos alimentares, a reprodução, os planos corpóreos e a simetria que a gente encontra entre os diferentes grupos de animais, depois os padrões de desenvolvimento, folhetos germinativos, cavidades do corpo, metameria, e concluiremos essa aula falando da evolução mesmo dos metazoários, discutindo as principais hipóteses que a gente tem. Certeza ainda não se tem de nada aqui com relação à evolução, mas a gente tem teorias que são mais aceitas, teorias que são menos aceitas e aquelas que são completamente rejeitadas. E eu discutirei isso com vocês. Então, primeiramente, com relação à origem dos animais. A partir de onde viemos? Já houve muita especulação se viríamos de protozoários, se teríamos um ancestral comum com plantas e outras hipóteses. E hoje acredita-se que os metazoários, então os animais, o reino metazoa, eles estão no grupo dos Opisthoconta e são um grupo irmão de fungos. É estranho para nós pensarmos que, de repente, fungos é o nosso grupo irmão. Mas também eu lembro para vocês que nós, humanos, estamos já bem distantes na escala evolutiva da base do grupo e que então os animais mais primitivos poderiam ter características mais em comum com fungos. Bem, o grupo Opisthoconta caracteriza-se então, e o nome dele vem daí, de possuírem um flagelo na parte posterior. Se vocês se lembrarem aqui dessa árvore filogenética, onde nós temos os principais grupos de seres vivos do planeta, então os metazoários estariam aqui, os metazoários animais, juntamente com os coanoflagelados e outros grupos, e os fungos estariam aqui. Então, a nossa posição na árvore filogenética de todos os organismos vivos seria esse grupo daqui. Bem, o que são os animais? Os animais hoje, eles são um grupo que contém 35 filos, então isso varia um pouco de acordo com os autores. Alguns filos acabaram sendo realocados e entraram dentro de outros, acabou se verificando que, na verdade, eles pertencem a outros filos e são animais bastante modificados. Mas, em linhas gerais, a gente tem ao redor de 35 filos e ao redor de 1.300.000 espécies descritas. Isso, na verdade, é um pálido reflexo do que a gente tem atualmente no planeta e estima-se que o número de espécies viventes hoje seja muitíssimo maior do que esse. Algo em torno de 10 ou até 200 milhões. Claro que esse número pode estar bastante exagerado, mas nós ainda não temos noção. Há muitos ambientes que praticamente não foram explorados. Então nós temos regiões profundas do mar e outros tipos de ambiente, onde quando a nossa tecnologia avança o suficiente e nós podemos chegar lá e verificar o que tem, descobrimos assim ecossistemas absolutamente fabulosos. É o caso, então, das grandes profundidades marinhas, onde recentemente não, na década de 70, por aí, mas ainda é algo novo, mas foram descobertos ecossistemas extremamente ricos, junto a emanações vulcânicas submarinas e com diversos grupos grandes até, famílias e até grupos superiores a isso, que não eram absolutamente conhecidas e tudo isso tem sido descrito recentemente. Além disso, muitas espécies animais, elas têm uma morfologia bastante semelhante com outras espécies próximas. E nós, apenas visualmente, não conseguimos detectar as diferenças e identificamos tudo como a mesma espécie. Então, técnicas modernas como o DNA e a sistemática molecular têm permitido verificar as novas espécies e poder descrevê-las, para aumentar o nosso conhecimento sobre a fauna que vive no planeta. Então, exemplos disso, ou de grupos muito pequenos que foram recentemente conhecidos, são vários filos. Vejam, Placozoa, esses animais são muito pequenos, têm 2 camadas de células só, totalmente amorfos, e é muito curioso, esses animais são marinhos e foram descobertos num aquário de água salgada na Áustria.
Então, durante muito tempo, havia uma espécie só, Trichoplax adherens, que era essa exatamente conhecida inicialmente a partir de um aquário na Áustria, depois foi encontrado em diversos outros aquários e diversas outras regiões do mundo, e atualmente o filo conta com mais espécies, mas é um grupo extremamente pequeno. Outros, o Cicliófora, que são comensais do aparelho bucal de lagostas. Ou ainda a Micrognathozoa, uma única espécie, que foi encontrada relativamente recentemente num lago da Groenlândia. É o único local onde existe esse animal e é um filo inteiro. Então vocês veem como ainda nós conhecemos pouco sobre a fauna que habita o planeta. Dessa fauna, 95% são os chamados invertebrados. E invertebrados está aqui entre aspas, porque são muitos filos. Então, se nós temos 35 filos animais, 35 são invertebrados, porque os vertebrados, na realidade, correspondem a um subfilo. Então, o subfilo de Chordata. Então, dentre os Chordata, nós temos também formas de invertebrados, como as assídeas, as salpas, o próprio anfioxo. Então, os vertebrados, que são os animais melhor conhecidos e aqueles mais familiares para nós, até porque nós somos vertebrados, mas eles respondem por muito pouco da porcentagem total dos animais do planeta. A origem dos animais, acredita-se, pelo registro fóssil, tenha sido há cerca de 600 milhões de anos no pré-cambriano. E uma coisa muito curiosa da história da vida na Terra é que, ao contrário do que todo mundo poderia supor, que cada grupo animal foi aparecendo ao longo do tempo na escala evolutiva, o registro fóssil mostra que não foi exatamente assim. Houve uma grande explosão no Cambriano, há cerca de 530 milhões de anos, e por volta dessa época já temos fósseis de praticamente todos os filos conhecidos, ou pelo menos aqueles que é possível fossilizar. Porque eu acredito que vocês saibam, ou pelo menos que possam entender facilmente, que para que haja a fossilização é quase que um requerimento que haja alguma estrutura dura no corpo, porque isso mineraliza muito mais fácil. Então, cerdas como as de anelídeos, ou então conchas como as de moluscos, ou ossos como os dos próprios vertebrados. Então, isso facilita bastante o processo de fossilização. Bem, mas estamos falando de animais, mas o que são animais, afinal de contas? Qual é a nossa diferença em relação a fungos, em relação a protozoários, bactérias, vegetais? O que caracteriza um animal? Por definição, os animais são organismos multicelulares e heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento e necessitam adquiri-lo por ingestão. Além disso, todos os animais apresentam um desenvolvimento embrionário, ou seja, os estágios, desde que há a formação da primeira célula do organismo, que é o zigoto, fruto da fusão do óvulo com o espermatozoide, na grande maioria dos casos, e esse zigoto vai se dividindo por mitoses e vai se desenvolvendo até chegar ao indivíduo adulto. Claro que ao longo da escala evolutiva há diversas linhagens que cada uma teve o seu tipo de desenvolvimento, mas pelo menos algumas etapas são comuns a todos os animais. E essas etapas são os estágios de mórula e blástula. Com relação à multicelularidade, vejam, todos os animais são multicelulares, está aqui na definição. Só que há uma diferença entre as esponjas e os demais grupos de animais. Então, o Filoporífera, esponjas, ele é multicelular, nós vamos ver depois na sequência, ele tem diversos tipos celulares, inclusive, mas no Filoporífera não existe a formação de epitélios. Os epitélios são caracterizados por apresentarem tipos de junções entre as células e, além dessas junções, ele deve apresentar uma lâmina basal abaixo das células. No caso de esponjas, no caso do Filoporífera, o que nós temos, na realidade, são células agrupadas. Essas células têm divisão de trabalho, então nós temos, vocês vão ver depois, mas nós temos coanócitos, nós temos porócitos, pinacócitos e etc., cada uma com a sua função, mas, primeiramente, não há epitélios verdadeiros. E, em segundo lugar, essas células também, se elas forem separadas, elas têm um grau de independência muito grande e elas podem, inclusive, se reproduzir e dar origem a outros tipos celulares. Então, há uma independência muito grande. Esses são os chamados parazoa, quase que paralelos aos animais.
Então, seria aqui um sub-reino em comparação com o eu metazoa, eu, verdadeiro, metazoa, animal. Então, em comparação com os animais verdadeiros. Então, nas esponjas nós dizemos que há uma organização celular tissular, mas os tecidos não chegam a estar formados. Os tecidos só aparecem a partir de cnidária, que seria o segundo filo animal na escala evolutiva. E há um grau progressivamente maior de complexidade de todos os órgãos e sistemas, a partir do momento que há a formação de tecidos e órgãos verdadeiros nos eumetazoa, ao longo da linha evolutiva. Então nós vamos ver ao longo desse curso que os primeiros filos, os primeiros animais ainda apresentam os sistemas pouco desenvolvidos, então o trato digestivo é incompleto, ainda há digestão intracelular de alguma maneira, mas depois os próximos filos já têm a digestão exclusivamente extracelular, já apresentam boca e ânus, então trato digestivo completo. Também com relação ao sistema excretor, nós vamos ter inicialmente protonefrídeos, depois metanefrídeos. Então em todos os sistemas do corpo vai havendo esse grau progressivamente maior de complexidade. Uma outra coisa que é extremamente importante a gente definir logo no início é que as esponjas, tudo bem, elas estão basais na escala evolutiva, na linha evolutiva de metazoários, mas não é correto dizer que as esponjas são animais mais primitivos do que quaisquer outros. Porque quem está vivo hoje, todos os organismos vivos, isso não é só para animais, isso é para qualquer organismo vivo, quem está vivo hoje é fruto de bilhões de anos de evolução. E cada um que está ocupando algum lugar no planeta hoje é fruto disso, seja por uma linhagem evolutiva ou seja por outra, mas todos são igualmente evoluídos. O grau de complexidade do organismo pode ser maior ou menor, tudo bem, mas o nível de evolução é o mesmo, porque todos nós somos fruto desses bilhões de anos de evolução. Numa linhagem, nós temos as esponjas com as 3 classes que existem atualmente, na outra nós temos os cnidários, em outra nós temos os vertebrados, mas todos são igualmente evoluídos. Em termos de grau de complexidade, é que tudo bem, há diferenças gritantes, mas não se pode dizer que um organismo seja mais primitivo do que outro. Por isso nós preferimos dizer que um organismo é mais basal ou mais derivado, dependendo da sua posição na escala filogenética. Uma outra coisa importante é que muitas pessoas têm a noção de que a linha evolutiva foi porífera, cnidária, plateumintes, tal, todos na sequência. E isso também não está correto. Vocês vão ver no final dessa aula que nós temos uma árvore da vida até somente para os animais. Então as linhagens, elas vão dando origem a outros grupos, de maneira que, por exemplo, os artrópodes estão num clado e os vertebrados estão em outro. Então não é correto dizer que ao longo da linha evolutiva foi artrópode, depois passou para outro grupo, para outro e chegou nos vertebrados. Não, são linhagens independentes. Todas as linhagens que se mantiveram vivas, que não foram extintas, continuaram produzindo descendentes, continuaram sofrendo evolução e cada uma foi evoluindo em uma direção. Então nós temos hoje cerca de 35 filos, como foi dito no início, mas esses filos, o parentesco entre alguns deles pode ser muito distante e outros bastante próximos. Então, o que caracteriza a formação de tecidos nos eumetazoários são exatamente as junções celulares entre as células, juntamente com a presença de uma lâmina basal, para caracterizar um epitélio verdadeiro. Além disso, há a presença de fibras de colágeno, e isso já existe também nas esponjas. Então, aquelas fibras que estão no exoesqueleto, espongina e outras substâncias, elas são fibras colágenas, e também a presença de espermatozoides. Isso seriam características, então, dos eumetazoa e, juntamente com os parazoa, em algumas das características seriam fibras colágenas e espermatozoides. O que os parazoários não apresentam são as junções celulares, uma vez que eles não têm tecidos verdadeiros. Com relação à alimentação, vimos que, por definição, todos os animais devem se alimentar. Há exceções com relação a isso? Há e serão discutidas. Mas, de maneira geral, a grosso modo, podemos dizer que os animais são organismos heterótrofos. E a digestão, ela pode ser intracelular ou extracelular.
Extracelular envolve a presença de uma cavidade dentro da qual são secretadas enzimas que vão digerir o alimento. Intracelular significa que células especializadas para tanto vão fagocitar o alimento ou pinocitar, dependendo dele ser líquido ou sólido, e dentro dessas células ocorrerá a digestão. Em alguns organismos existem ambos os tipos de digestão. Nos organismos mais derivados é tudo extracelular. E nas esponjas, os parazoários, a digestão é exclusivamente intracelular, até mesmo porque não há nenhuma cavidade dentro do corpo dentro da qual haja secreção de enzimas. E aí nós temos os sistemas digestórios completos e incompletos. Os mais basais seriam os incompletos, onde há apenas boca e uma cavidade dentro da qual ocorre a digestão. E o alimento obrigatoriamente entra pela boca e os restos da digestão devem ser eliminados também pela boca, já que é o único orifício. Enquanto que naqueles animais com sistemas digestórios completos, há uma boca e um ânus, então o alimento circula unidirecionalmente e ele entra pela boca, passa por todas as etapas da digestão e finalmente sai pelo ânus aquilo que não foi aproveitado. Então nós temos aqui um exemplo de uma esponja. A esponja, conforme veremos na próxima aula, ela apresenta o corpo perfurado por canais pelos quais a água entra e vai haver uma câmara interna onde a água será filtrada e depois, retiradas as partículas de alimento, essa água é eliminada pela parte superior por um orifício chamado ósculo. Mais uma vez eu digo, não há nenhuma câmara digestiva em esponjas. Isto não é uma câmara digestiva. Aqui estas células, que nós veremos depois, se chamam coanócitos, essas células vão filtrar as partículas alimentares da água, retê-las e realizar a digestão intracelularmente, ou passar essas partículas para outras células que vão estar aqui na camada intermediária, chamado mesoílo, e estas farão a digestão. Mas a digestão é exclusivamente intracelular. Esse é o nível mais basal de alimentação, apenas com digestão intracelular. Um cnidário já seria um exemplo de um animal que tem uma cavidade dentro da qual há secreção de enzimas. Então há a boca e a cavidade gastrovascular. Essa cavidade gastrovascular ela é forrada por um epitélio verdadeiro, a gastroderme, e nessa gastroderme, conforme também veremos depois, vai haver células enzimático-glandulares que secretam substâncias, enzimas no caso, que vão digerir os alimentos que foram adquiridos pelos tentáculos e encaminhados para a boca. Ocorre a digestão aqui, inicialmente extracelular, depois essas mesmas células ou outras fagocitam as partículas menores de alimento e concluem a digestão em seu interior, portanto a digestão passa a ser intracelular no final, e os restos que não forem aproveitados do alimento vão ser eliminados pela boca. E um exemplo aqui de um animal que tem um tubo digestivo completo seria uma minhoca. Então ela apresenta a boca e ela apresenta ânus. Vejam, ao longo do caminho há especializações no tubo digestivo. Por quê? Porque agora o alimento, ao ser eliminado, ele não volta pelo mesmo caminho e não acaba eliminando também algum novo alimento que houvesse sido adquirido. Agora o alimento é unidirecional e isso permite que o animal se alimente continuamente. Por quê? Porque se ele comeu, digamos, há 1 hora atrás, o alimento vai estar aqui. E isso não impede de comer novamente agora e o alimento vai estar em outra parte. Esse alimento não será eliminado quando este daqui for concluída a digestão e tiver que ser eliminado pela boca, como seria o caso de um cnidário. Então aqui o fluxo é unidirecional. E vai haver especializações. Então vai haver moela para trituração de alimento, um papo para armazenar, e o intestino, ao longo do qual vai haver a secreção de enzimas que atacarão o alimento, farão a digestão exclusivamente extracelular e outras partes do intestino depois absorverão esses nutrientes e haverá a distribuição pelo corpo através de um sistema hemal ou não, mas no caso aqui da minhoca, através de um sistema hemal. Só que eu disse para vocês que nem todos os animais vão apresentar, então, tubo digestivo e vão se alimentar. Nem todos
tem necessariamente que adquirir o alimento através da ingestão. Isso são modificações secundárias. Mas vamos falar só de alguns exemplos. Os parasitas Cestoda, então Plateumintes cestoda, no caso solitárias e outros, eles têm adaptações no tegumento deles para absorver os nutrientes diretamente do intestino de seus hospedeiros. Esses animais não têm tubo digestivo, eles não vão utilizar o tubo digestivo, eles não comem. Eles simplesmente absorvem os nutrientes já digeridos pelo hospedeiro. E com isso, então, eles vão ter o seu metabolismo. Um outro exemplo é uma família de anelídeos, família Ciboglinidae, que no passado foi chamada de filo Pogonófora. Esses animais, que foram considerados como um filo à parte e hoje estão considerados como anelídeos poliquetas, eles vivem em regiões de profundidade marinha associados a emanações vulcânicas. E eles têm no corpo deles um órgão chamado trofossomo, que é a única coisa que restou de todo o aparelho digestivo deles. Eles não têm boca, não têm ânus, não têm absolutamente nada. Tem apenas esse trofossomo, onde eles mantêm bactérias quimiosintetizantes. Essas bactérias quimiosintetizantes, elas vão se aproveitar dos compostos sulfurosos do enxofre, liberado pelas emanações vulcânicas, e vão fazer quimiossíntese produzindo compostos orgânicos. E passam esses compostos orgânicos para o hospedeiro poliqueta. Então, dessa maneira, o animal ele até absorve nutrientes também diretamente da água do mar pelos tentáculos e pela superfície do corpo, mas a maior parte da nutrição dele vem dessas bactérias, sem que haja realmente ingestão nenhuma de alimento. Um outro exemplo curioso, só para citar mais aí, um outro grupo de poliquetas dessa mesma família de Ciboglinidae, eles atacam tutano de carcaças de baleia. Então, eles vivem, são animais muito modificados, muito pequenos também, mas eles vivem única e exclusivamente em ossos de baleia que estão em decomposição no fundo do mar. Os ossos de baleias demoram às vezes décadas para se decomporem, e esses animais vão atacá-los e vão usar o tutano desses ossos como nutriente, mas também através da presença de bactérias que vão digerir esse tutano para eles. Eles também não apresentam boca, não apresentam nada de sistema digestório e toda a nutrição deles vem através da ação dessas bactérias. Então vocês veem como é diversificado realmente o mundo animal, digamos assim. Então, com relação aos animais que se alimentam mesmo, nós temos os métodos clássicos: herbivoria, quando ele come vegetais apenas; carnivoria, quando ele se alimenta de outros animais; ou então, quando eles se alimentam de material em decomposição, são saprófitas; ou suspensívoros, quando são animais marinhos que se alimentam filtrando a água do mar. O exemplo é as esponjas, das quais nós falamos ainda agora há pouco. Ou então comedores de depósitos. Os comedores de depósitos, eles vão ingerir matéria orgânica que está presente no sedimento, que está presente no solo. Um exemplo disso, a minhoca. Ela ingere a terra para aproveitar a matéria orgânica que está contida ali na terra. Dessa maneira, ela adquire os nutrientes que necessita. Então, essas seriam as principais estratégias alimentares. E há aqueles que podem se usar de todas elas, e aí eles são chamados de onívoros. Oni, tudo. Com relação à reprodução, é indispensável para qualquer ser vivo, e não interessa se é animal, vegetal, bactéria, mas é indispensável transmitir o seu material genético para gerações futuras. Isso é feito através da reprodução. A reprodução pode se dar de maneira assexuada, quando não há troca de material genético. Então, quando não há dois parceiros combinando os seus gametas, óvulo e espermatozoide, para produzir uma combinação que seria um terceiro tipo intermediário entre os dois, ou uma combinação dos dois. Então, a reprodução assexuada, na verdade, o que ela vai fazer é gerar indivíduos que geneticamente são exatamente iguais ao parental. Então, ela forma clones. E esses clones podem se formar por brotamento, ou por fragmentação seguida de regeneração, ou ainda uma modificação desse último tipo, é quando o animal vermiforme, digamos então, o animal longo, um verme longo, cilíndrico ou chato, tanto faz, mas quando ele secciona partes do corpo sem que elas se destaquem do parental, e essas partes, cada uma delas, começa imediatamente a formar o indivíduo inteiro.
Então, esses novos indivíduos vão se desenvolvendo e quando eles estiverem completos, então, quando já houver cabeça, a parte posterior e todos os órgãos internos devidamente formados, eles se destacam do parental e assumem vida própria. Então, aqui só para mostrar dois exemplos, o brotamento, aqui seria o caso de uma hidra, um exemplo bem comum. Então, vocês veem o pólipo original começa a produzir um broto e esse broto vai se desenvolvendo até que ele está pronto e se destaca do parental e assume vida própria. Ou então, para exemplificar a fragmentação seguida de regeneração, temos aqui um verme, ele se divide, se secciona, nesse exemplo em 3 partes, cada parte começa a regenerar aquelas que estão faltando, de maneira a produzir 3 indivíduos novos. Mais uma vez, lembro que os indivíduos formados são geneticamente iguais ao parental. Então, ele está simplesmente multiplicando a sua carga genética para passá-la para gerações seguintes. Agora, a reprodução sexuada envolve, então, combinação de material genético entre 2 parceiros. E essa combinação pode se dar ou em indivíduos monóicos ou dioicos. Monóicos é quando o animal apresenta os 2 sexos, é, portanto, um hermafrodita. Dioico é quando nós temos sexos separados. Uns indivíduos são machos, outros indivíduos são fêmeas. As fêmeas produzem óvulos, os machos espermatozoides, e a combinação dos 2 forma os gametas. No caso de indivíduos hermafroditas, pode haver autofecundação ou fecundação cruzada. A autofecundação ela é mais rara. A autofecundação, geralmente os animais têm mecanismos próprios para impedir que ela ocorra. E isso também ocorre em vegetais, também ocorre em outros organismos. Impedir a autofecundação significa garantir que vai haver realmente uma troca de material genético ou uma combinação de material genético de fontes diferentes, para que o indivíduo descendente não seja igual ao parental. Mesmo que haja autofecundação, vocês já sabem que há meiose e todos esses processos, então não necessariamente na autofecundação os indivíduos formados seriam igual ao parental. Mas com a fecundação cruzada, ou seja, combinando o óvulo de um indivíduo e o espermatozoide de outro, é certeza que vai haver realmente uma variabilidade genética maior. Com relação aos animais aquáticos, a fecundação pode ser externa ou interna. Quando a fecundação é externa, significa que os indivíduos parentais simplesmente liberam gametas na água, esses gametas são livre-natantes, eles se encontram ao acaso, e aí há a fecundação. Quando há fecundação interna, um indivíduo, de alguma maneira, transfere espermatozoides, o indivíduo macho transfere espermatozoides para a fêmea. Então, isso pode se dar de diversas maneiras. Pode haver algum órgão, um pênis ou algum outro tipo de estrutura que o macho introduza na fêmea para que haja a transmissão de espermatozoides, ou então ele pode simplesmente produzir espermatóforos, deixar esses espermatóforos até, ou introduzi-los na fêmea, ou até deixar no solo, como no caso de alguns aracnídeos e outros animais, e a fêmea absorve esses espermatóforos, introduz e ocorre a fecundação dentro dela. Fecundação interna sempre implica, portanto, que a fecundação ocorra dentro da fêmea, enquanto essa sempre implica que a fecundação ocorra no meio externo. E partenogênese é um processo muito raro, mas alguns animais apresentam isso, e é quando os óvulos se desenvolvem diretamente em indivíduos adultos sem que haja fecundação. Há espécies de alguns grupos animais, inclusive, que é bastante curioso isso, mas há espécies em que não são conhecidos machos. Pode ser que eles não existam ou que eles sejam extremamente raros. Em outras, os machos são conhecidos, sim, mas eles só são produzidos quando as condições do meio forem adversas, então quando houver, digamos assim, entre aspas, a necessidade de introduzir uma variabilidade genética naquela população, e aí os machos são produzidos para que haja uma reprodução com fecundação cruzada. Do contrário, se as condições do meio estiverem boas, simplesmente os óvulos continuam se desenvolvendo em novas fêmeas que produzem novos óvulos e assim por gerações e gerações.
Uma vez que tenha havido a fecundação, então que tenham se juntado espermatozoide e óvulo ou qualquer outro tipo de desenvolvimento que ocorra, vamos ter a formação de novos indivíduos. Esses novos indivíduos podem se formar direta ou indiretamente. Se o desenvolvimento for direto, isso significa que do ovo já nasce um indivíduo jovem plenamente formado. Esse indivíduo somente vai crescer até atingir um tamanho adulto, mas ele já está completo. Agora, se o desenvolvimento for indireto, aí nós temos a existência de um ou mais estágios larvais. Então, do ovo eclode uma larva, essa larva pode se alimentar ou não, isso depende muito do grupo, mas essa larva vai sofrer uma metamorfose, vai sofrer uma transformação para se transformar num adulto igual aos parentais. Com relação, então, aos gametas, nós temos diferentes tipos de óvulos. Os óvulos, eles devem conter um material nutritivo. Se eles, dependendo da quantidade de material nutritivo que existe no óvulo, todo o padrão de clivagem vai ser alterado. E esses modos de óvulo, então, esses tipos de óvulo, dependendo da quantidade de vitelo, são inicialmente os ovos isolécitos ou oligolécitos, que têm pouco óligo, vitelo, lécito, e esse vitelo se encontra distribuído de maneira uniforme pelo citoplasma do óvulo. Então, iso, exatamente de uniforme. Outro tipo são os ovos telolécitos. Esses ovos já apresentam uma quantidade bem maior de vitelo. E, portanto, esse vitelo, pela própria densidade, tende a se depositar na parte inferior do óvulo e daí advém o nome. Telo é extremidade, então óvulos com o vitelo na extremidade posterior no caso. Esse vitelo é um material inerte e isso dificulta as divisões celulares. Por causa disso, o padrão de divisão celular de um ovo isolécito, onde o vitelo está igualmente distribuído, para um ovo telolécito é bastante diferente. Ovos centrolécitos ocorrem em artrópodes. E ele significa que o vitelo está distribuído apenas ao redor do núcleo do óvulo. E existe um outro tipo de óvulo, mas esse é apenas de mamíferos, então é o nosso caso e vale a pena citá-lo, até por causa disso, mas são os alécitos, eles não têm vitelo nenhum. E por que não têm vitelo? Porque toda a nutrição do embrião se dá através da placenta da mãe. Então nós temos, portanto, um tipo diferenciado de gameta feminino. Com relação aos planos do corpo e à simetria apresentada, certamente vocês já ouviram falar de simetria radial, simetria bilateral. Então vamos ver agora o que realmente é isso. A simetria radial, ela ocorre quando quando o animal puder ser dividido em duas metades iguais por qualquer plano. Ou seja, são animais cilíndricos, então nós temos aqui o exemplo de um cnidário, poderíamos também falar de algumas esponjas. Então são animais cilíndricos nos quais eu posso traçar planos de simetria, então dividindo o corpo em duas metades iguais, em qualquer plano que passe exatamente pelo diâmetro da circunferência do animal. Então nós teríamos um plano de simetria aqui, dividindo nesse eixo, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui. São inúmeros planos de simetria. Qualquer um que inclua aqui os raios da circunferência traçada pelo animal. Por outro lado, a maioria dos animais apresenta simetria bilateral, pelo menos os animais mais complexos. Essa simetria bilateral implica em duas metades especulares, as metades direita e esquerda do animal. E aí nós temos diversos planos que não necessariamente dão duas imagens iguais, mas até mesmo porque na simetria bilateral há um único plano de simetria que dá essas imagens iguais, que é o que passa exatamente pela linha mediana do corpo e que é chamado corte sagital. Vocês veem aqui o plano sagital dividindo em metades esquerda e direita. Além disso, não são imagens iguais, mas também frequentemente se usa os termos de plano transversal, quando você corta no comprimento do animal em duas metades, mas logicamente, aqui no exemplo, essas metades não são iguais. Outro plano seria o plano frontal, que passaria, então, pelo animal dividindo em metades dorsal e ventral,
que obviamente também não seriam exatamente metades iguais. Na simetria bilateral, portanto, há um único plano que gera duas metades iguais. E esse plano é o plano frontal, ou sagital, que vai dividir nessa região daqui, metades direita e esquerda. Então, nós temos aqui exatamente esses três planos. O frontal seria esse, que vai dar metades dorsal e ventral. Então, traçando aqui um lado dorsal, que seriam as costas, outro lado ventral, que seria a região aqui do ventre, da boca. Temos um plano sagital, que é o que divide em duas metades iguais, direita e esquerda, e nós teríamos um plano transversal que corta o animal no meio e tem uma metade anterior e outra metade posterior. Com relação à clivagem e ao desenvolvimento embriológico dos animais, nós temos aqui um ciclo de vida generalizado só para mostrar o que deve ocorrer. Vejam, os ovários da fêmea ou de um organismo hermafrodita vão produzir óvulos. Os testículos de um macho ou do mesmo indivíduo hermafrodita ou de outro indivíduo hermafrodita, se a fecundação for cruzada, vão produzir espermatozoides. Os dois se combinam, formando o zigoto, que é a primeira célula do organismo, é a chamada célula-ovo. Essa célula-ovo começa a sofrer divisões e divisões. E essas divisões são sempre por mitose e vai haver o desenvolvimento, esse desenvolvimento embrionário, dando origem a um juvenil que cresce para formar um novo adulto que vai começar o processo novamente. Esse seria o ciclo de vida generalizado. Então, os gametas se combinam formando um zigoto. Esse zigoto, na primeira divisão, forma 2 blastômeros, na segunda divisão, forma 4 blastômeros. E assim vai até um primeiro estágio que nós já vimos que todos os animais apresentam, que é o estágio de mórula. E esse estágio de mórula, então, o ovo, o zigoto, sofreu a primeira divisão, formou 2 blastômeros, 4, 8, e aí começa a se caracterizar o estágio de mórula, quando o embrião é uma esfera maciça, totalmente preenchida por células. E a partir daí vai haver as outras etapas da embriologia, que conforme nós já vimos, a grande maioria dos animais apresenta, mas nem todos. Então, se a gente for considerar algo que seja comum a todos os animais, a todos os metazoários, aí nós teríamos que parar aqui no estágio de mórula. Com relação aos tipos de clivagem, e eu disse que isso depende diretamente da quantidade de vitelo. Vejam aqui. A clivagem holoblástica é aquela que divide completamente as células, então ela vai de alto a baixo e separa igualmente as células. Isso ocorre quando a quantidade de vitelo for pequena e não interferir com a formação da membrana plasmática nas células filhas. Mas naqueles ovos telolécitos, eu falei que o vitelo deposita-se embaixo e isso dificulta a velocidade da formação da membrana plasmática para gerar células filhas. Então, nem sempre a clivagem é completa, e aí nós temos a chamada clivagem meroblástica. Essa clivagem meroblástica ela é apenas superficial. Então, vejam aqui, num óvulo telolécito, após a fecundação, nós temos um zigoto com grande concentração de vitelo na parte inferior do óvulo ou do ovo e o embrião propriamente dito apenas na parte superior. Então, as divisões elas vão se processar apenas na parte superior desse embrião. Isso é o que ocorre, por exemplo, em diversos grupos de vertebrados. Então, forma-se um embrião superficial, uma grande quantidade de vitelo na parte inferior, que nem sofreu divisão, que continua aqui maciço, e aqui, abaixo desse blastodisco, que seria o embrião em formação, vai haver a formação de uma cavidade, que é a cavidade subgerminal. Aqui nós temos a formação de uma discoblástula. Por que discoblástula? Porque o embrião vai ser como que um disco em cima de todo esse vitelo. Com os animais que sofrem clivagem holoblástica, então que sofrem clivagem total, de alto a baixo, divide completamente as células, ainda assim a quantidade de vitelo presente no óvulo vai interferir nos padrões, entre outros aspectos. Mas nós temos, de maneira generalizada, 2 tipos básicos de clivagem e que inclusive define algumas linhas evolutivas dentro de metazoa.
nós temos as clivagens espiral e radial. Na clivagem espiral, o que vai acontecer é que as divisões, por haver uma quantidade maior de vitelo que está depositado embaixo, a divisão ela começa a ser mais lenta na parte inferior, e isso vai dar origem, à medida que o embrião se desenvolve, vai dar origem a polos animal e vegetal. O polo animal teria células menores, o polo vegetal teria células bem maiores, os chamados macrômeros. Macrômeros e micrômeros para os do polo animal. Mas por que isso se forma? Porque a velocidade de divisões é diferente. A maior quantidade de vitelo na parte inferior do embrião implica numa velocidade mais lenta de formação das membranas, portanto, uma taxa de divisão mais lenta. Essas células, então, serão maiores em relação às células que estão na parte superior, que seria o polo animal. Só que isso implica também num arranjo, numa distribuição das células, que a cada divisão as células vão se agrupando em espiral, então as células filhas vão se organizando numa espiral. E o mais importante da clivagem espiral é que todas as células têm destino determinado. Então, geralmente, o que ocorre é a chamada clivagem determinada, onde uma célula, assim que formada, ela vai ter já o destino pré-determinado. O que isso significa? Significa que se eu chegar nesse embrião e remover uma célula, o indivíduo que se forma, se ele se formar, porque muitas vezes nem se forma, mas se ele se formar, ele vai estar sem aquela parte do corpo, porque aquela parte que seria derivada da célula foi removida. Nesse caso, portanto, seria impossível a formação de gêmeos, porque uma vez que separasse as duas metades, na primeira divisão, já não tem como nenhum dos embriões ser viável. Na clivagem radial, por outro lado, as células elas vão ter mesmo tamanho, geralmente, e elas vão estar dispostas ao longo dos raios da circunferência traçada pelo embrião. E elas não têm destino determinado, a clivagem radial é indeterminada. Então, nesse caso, sim, é possível a formação de gêmeos, porque se eu chegar nesse plano e dividir essas células, se eu as separar completamente, cada uma delas poderá dar origem ao novo embrião, já que as células, como eu já disse, não têm um destino fixo. Bem, em seguida à formação da mórula, vai haver a formação da blástula, que vai ter uma cavidade oca ou um espaço aqui em seu interior, ela é, portanto, oca. Esse espaço é chamado de blastocela, e aí vai ocorrer a gastrulação, ou seja, a formação do tubo digestivo do novo animal. E essa gastrulação, em muitos casos, ocorre diferentemente, a gente vai ver mais ao longo do curso. Mas no padrão mais básico, ela ocorre por invaginação. Ou seja, é como se uma força pressionasse aqui, empurrando essa parte para cima e fechando aquilo que era a antiga blastocela, que vocês veem aqui em cima. Então, a parte inferior, a camada inferior de células, ela praticamente cola na camada superior e o que sobra da blastocela são poucos espaços. Isso se sobrar alguma coisa. O epitélio, ou o tecido que está aqui na parte exterior do embrião, esse embrião eu lembro que está em corte, então ele não tem esse formato, ele seria uma esfera. Esse epitélio que está aqui por fora vai ser agora a ectoderme, primeiro folheto embrionário. O tecido que está aqui por dentro é a endoderme, segundo tecido embrionário. E essa endoderme vai dar origem a todo o tubo digestivo do embrião. Vai haver um orifício de comunicação da cavidade interna, o arquênteron, o intestino primitivo, com o meio externo. Esse orifício é chamado blastóporo. E esse blastóporo, à medida que o animal se desenvolve, poderá dar origem ou à boca ou ao ânus. Ou, pelo menos, à parte anterior do tubo digestivo endodérmico ou à parte posterior. Caso o blastóporo dê origem à boca, nós temos os chamados animais protostômios. Se o blastóporo der origem ao ânus, nós temos os deuterostômios. Então, os vertebrados todos, nós inclusive, somos deuterostômios. Uma vez formada a mesoderme, ela começa a se abrir e a formar um espaço no seu interior. Esse espaço é uma cavidade corpórea chamada celoma.
Muitos animais têm celoma, a grande maioria. Outros têm uma cavidade que ela é parcialmente revestida pela mesoderme e parcialmente revestida por outro tecido, geralmente a endoderme. E aí nós temos a condição pseudocelomada. É um celoma falso. Por quê? Porque esse celoma ele não é totalmente revestido por mesoderme, como o celoma verdadeiro, por definição, deveria ser. E há ainda organismos que param o processo embrionário antes disso e que não têm cavidade corpórea nenhuma, que são os chamados acelomados. Os pseudocelomados, costuma-se dizer que a cavidade deles é uma blastocela persistente, uma blastocela que persiste no adulto. E, portanto, nós temos a condição blastocelomada, que seria um sinônimo de pseudocelomado. Para ilustrar isso, vejam, ectoderme, isso num corte então do embrião. Aqui o espaço interno seria o futuro tubo digestório, corresponderia ao arquênteron. Ectoderme por fora, endoderme por dentro e a mesoderme ocupando todo o espaço interno aqui. Se não houver nenhuma cavidade, nós temos a condição acelomada. Se houver uma cavidade, mas ela for forrada por mesoderme em um dos lados e endoderme no outro, aí nós temos a segunda condição, que é o pseudocelomado. E reparem numa coisa, os pseudocelomados, acredita-se que hoje que podem muito bem ter derivado de condições celomadas que regrediram. Então, não necessariamente esse é mais basal em relação ao seguinte. Aliás, acredita-se que na grande maioria dos casos o que houve foi uma regressão da condição celomada. E essa condição celomada qual é? Uma cavidade que pode ser par ou não, então pode ser contínua, mas ela é uma cavidade totalmente dentro do tecido mesodérmico e, na realidade, essa cavidade ela é formada dentro de um epitélio que é de origem mesodérmica, chamado mesotélio ou então peritônio. Com relação à formação do celoma em animais celomados mesmo, nós temos dois padrões, os celomas esquizocélico e enterocélico. O esquizocélico corresponde a animais que têm clivagem determinada, então aquela clivagem espiral, e que são os protostômios. Já o enterocélico corresponde a animais com clivagem radial e que são os deuterostômios. Na realidade, então, nós temos as duas linhagens principais aí de animais protostômios e deuterostômios, todas já divergindo desde o plano embrionário. Vejam aqui, a esquizocelia. A esquizocelia implica na formação de câmaras celômicas que se originam da parte posterior aqui do embrião, por migração de células da endoderme, então o celoma, uma mesoderme com origem endodérmica, e simplesmente essas células mesodérmicas começam a se afastar, formando câmaras entre elas, então formando bolsas. Na realidade, se isso for um anelídeo, por exemplo, vai haver a formação de bolsas sequencialmente, sempre a partir da parte posterior do embrião, ou do indivíduo adulto, inclusive, à medida em que ele cresce, e isso caracteriza um crescimento teloblástico, mais uma vez, telo, extremidade. Então, um crescimento a partir da extremidade do embrião. Bem, então, num celoma enterocélico, o processo, vocês vão ver que ele é diferente. Também se forma a mesoderme a partir da endoderme. Isso é comum aos dois. Só que, nesse caso, o que vai acontecer é que formam-se evaginações do arquênteron e essas evaginações destacam-se e vão formar o mesoderma e as bolsas dentro dele, o celoma, posteriormente. Vejam, no caso de um celoma enterocélico, apesar de não estar representado aqui no esquema, sempre há a formação de 3 camadas de mesoderme, cada qual com uma câmara celômica em seu interior. Com relação à metameria, isso alguns animais apresentam e acredita-se hoje, vamos ver depois nas relações evolutivas, que os 3 grupos que tenham metameria, que são a anélida, artrópoda e cordata, que tenha tido origem independente. Mas a metameria caracteriza-se pela divisão do corpo em segmentos iguais e, muitas vezes, como no caso de anelídeos,
Esses segmentos eles são completamente isolados por septos uns dos outros, e isso implica que dentro de cada segmento deva haver repetição de órgãos, repetição de estruturas, para que ele seja, digamos, autossuficiente. Então, cada segmento desses terá o seu sistema circulatório, o seu sistema excretor e os seus sistemas musculares e nervoso. Isso nós veremos mais adiante no capítulo de anelídeos, mas já é bom ter noção de que é um dos padrões de desenvolvimento encontrados em animais. E, finalmente, para a gente ver as hipóteses filogenéticas, então as hipóteses evolutivas para justificar toda a diversidade que temos atualmente em animais, nós vamos falar das teorias mais aceitas. Em primeiro lugar, a primeira polêmica é com relação à posição de porífera. Será que as esponjas estão na mesma linha evolutiva dos demais animais? Elas não têm tecidos verdadeiros. Será que os parazoa, portanto, as esponjas, os porífera, são parentes nossos ou elas são um ramo que divergiu antes da origem dos animais? Então, um ramo que teria evoluído em paralelo. Então, essa é uma das hipóteses, que os poríferos seriam metazoários verdadeiros e não um ramo em paralelo, mas que tenham divergido logo na base. E que aí os metazoários dividiram-se em Placozoa, que é aquele filo que eu falei, que apareceu no aquário na Áustria, e os Eumetazoa verdadeiros, que são os que têm tecidos verdadeiros já a partir de Cnidaria. Essa é a hipótese mais aceita. Há outras, inclusive dizendo que ela seria um ramo paralelo aos metazoários, e não metazoários propriamente ditos. Com relação à posição de Cnidaria, eu creio que vocês já devam ter ouvido falar do filo Coelenterata, os Coelenterados. Durante uma época, mas isso foi no passado, mas durante uma época acreditava-se que pelo corpo gelatinoso, aquele aspecto medusoide que os ctenóforos também têm, que houvesse então um agrupamento entre cnidários e ctenóforos, num filo que era o filo Coelenterata. Essa hipótese está totalmente descartada hoje, porque os ctenóforos acredita-se que sejam triblásticos, então que já tenham mesoderme, enquanto os cnidários não têm. Portanto, os cnidários, acredita-se hoje que dentro da linhagem dos Eumetazoa, esqueçamos as esponjas, que já ficaram para trás, mas dentro da linhagem dos Eumetazoa, os cnidários divergiram antes do aparecimento do terceiro folheto embrionário, a triploblastia, digamos, que seria a formação da mesoderme, e que então os ctenóforos seriam grupo irmão de bilatéria, de todos os animais com simetria bilateral, mas que já estão numa etapa subsequente àquela que deu origem aos cnidários. Finalmente, com relação às relações entre os principais grupos de invertebrados e a metameria em particular, houve uma hipótese que durante mais de 100 anos foi aceita e não era sequer discutida. Uma hipótese que foi proposta ao redor de 1850, que seria que anelídeos e artrópodes, ambos os filos metamerizados, seriam grupos irmãos, e que a metameria de anelídeos e artrópodes teria aparecido uma única vez no ancestral comum a eles. Então, essa hipótese dizia, então, que os animais bilaterais, então, esqueçamos cnidária e porífera, já foram. Então, os animais bilaterais dividiram-se no início num ramo que deu origem aos deuterostômios, e nesse ramo estariam, reparem, o nome do grupo não é conhecido, mas é importante aqui, estariam os lofoforados e os deuterostômios propriamente ditos. E o outro ramo seria o dos protostômios, que conteria os Cycloneuralia e os animais que sofrem clivagem espiral ou clivagem determinada, e que nesse ramo, então, anelídeos e artrópodes estariam juntos num clado chamado articulata. Esse clado articulata, repito, durou durante muito tempo, até que as primeiras hipóteses de filogenia molecular começaram a sugerir outra organização, digamos, para os filos animais. E propuseram a hipótese Ecdysozoa e Lophotrochozoa. Olha os lofoforados aqui. Então, os Ecdysozoa são os animais que sofrem mudas periódicas de esqueleto, e os Lophotrochozoa são os demais. Nessa hipótese, que é a mais aceita atualmente,
Anelídeos e artrópodes são grupos muito distintos e a metameria originou-se independentemente nos dois. Então, os bilatéria dividem-se na base em deuterostômia, sem os lofoforados, e protostômia. Os protostômia, por sua vez, dividem-se em lofotrocozoa. Então, os 3 filos de animais lofoforados estão aqui, Brachiópoda, forônida e briozoa, não serão estudados no curso, mas são importantes desse ponto de vista. E os animais com clivagem espiral, onde nós temos aqui um grupo que apresenta a larva trocófora, os trocozoa, dentro do qual anélida e molusca são grupos irmãos. Por outro lado, aqui, o grupo dos ecdysozoa, os animais que sofrem ecdise, que sofrem trocas periódicas de exoesqueleto, seria onde nós temos o Cycloneuralia, que é o grupo que inclui nemátodes e outros grupos de invertebrados, seria grupo irmão de artrópoda. Então vejam que nessa hipótese filogenética, a metameria de artrópodes e anelídeos teve origem independente. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço a atenção de todos e faço o convite para que continuem acompanhando as aulas sobre esse universo que eu considero fantástico dos animais.